Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de conjuntos. É a questão 15 da prova de raciocínio lógico de agente de segurança penitenciário de Minas Gerais de 2022. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então vamos lá! A respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários, é verdade que 107 agentes são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. 55 agentes usam óculos, não são doadores de sangue e não nasceram em Minas Gerais. 52 agentes nasceram em Minas Gerais, não são doadores e não usam óculos. 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos. 158 agentes são doadores de sangue e nasceram em Minas Gerais. 173 agentes usam óculos e nasceram em Minas Gerais. 75 agentes não são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Com base nos dados acima, conclui-se corretamente que a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais. É o que eu quero saber. Então, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de conjuntos. E por que trata-se de uma questão de conjuntos? Observe que o enunciado ele fornece características sobre estes agentes penitenciários. Existem alguns agentes penitenciários que doam sangue, alguns que usam óculos e alguns agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. O enunciado também informa que existem agentes penitenciários que pertencem a duas ou mais dessas características, ou seja, ou agentes penitenciários que doam sangue e usam óculos, ou agentes penitenciários que doam sangue e nasceram em Minas Gerais, ou agentes penitenciários que usam óculos e nasceram em Minas Gerais. Portanto, pessoal, trata-se de uma questão de conjuntos, onde essa figura, pessoal, ela não está no caderno de questões, porém eu já deixei representada aqui para facilitar a compreensão da questão. Nós vamos representar estes conjuntos, onde primeiramente nós vamos ter o conjunto total, que é este conjunto em azul. O conjunto total, ele representa o total de agentes penitenciários, está dizendo que é a respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários. Então, aqui, total é igual a 610. E nós vamos ter aqui, como eu falei, os conjuntos que representam as características. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, por exemplo, este primeiro conjunto, vamos chamar ele o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue. Nós vamos ter este outro conjunto, eu vou chamar ele o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos. Nós vamos ter este outro conjunto, que vai ser o conjunto dos agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. Estes conjuntos, pessoal, eles estão dispostos desta maneira porque, como eu falei, existem agentes penitenciários que pertencem a duas ou mais destas categorias, ou seja, estes conjuntos eles interseccionam. Por exemplo, nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue, e nós temos também, pessoal,
a intersecção entre o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos. Nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre os agentes penitenciários que doam sangue e os agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. Nós temos esta intersecção, que é a intersecção entre o conjunto dos agentes que usam óculos e entre o conjunto dos agentes que nasceram em Minas Gerais. E nós temos esta intersecção, pessoal, que é a intersecção entre as três características: o conjunto dos agentes penitenciários que doam sangue, o conjunto dos agentes penitenciários que usam óculos e o conjunto dos agentes penitenciários que nasceram em Minas Gerais. Que é, pessoal, justamente o que eu quero saber: a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais. Então aqui, pessoal, vamos preencher os valores destes conjuntos. E eu vou começar com a intersecção entre os três conjuntos, que é o que eu quero saber. Observe que o enunciado ele não fornece nenhum dado sobre os agentes penitenciários que possuem essas três características. Então eu vou chamar este valor, que eu não sei, eu preciso descobrir, de x. Eu vou colocar aqui, pessoal, em vermelho. Agora, seguindo os dados do enunciado, está dizendo primeiramente que 107 agentes são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Então, os que doam sangue, aqui, pessoal, os que possuem apenas uma característica, eu vou colocar em preto, são 107 agentes que apenas doam sangue. 55 agentes usam óculos, não são doadores de sangue e não nasceram em Minas Gerais. Então aqui, nos que usam óculos, são 55 agentes que apenas usam óculos. 52 agentes nasceram em Minas Gerais, não são doadores e não usam óculos. Então aqui, nos que nasceram em Minas Gerais, são 52 agentes que apenas nasceram em Minas Gerais. Agora, está dizendo que 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos. Agora são as intersecções, pessoal, ou seja, agentes que possuem mais de uma característica. Eu vou colocar as intersecções entre dois conjuntos de azul. E as intersecções, pessoal, serão essas duas características menos a intersecção entre os três conjuntos. Então aqui, 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos, que será esta intersecção entre o conjunto dos doadores de sangue e entre o conjunto dos que usam óculos. Vai ser 140 menos a intersecção entre os três conjuntos que eu chamei de x. Está dizendo que 158 agentes são doadores de sangue e nasceram em Minas Gerais, que é esta intersecção entre o conjunto dos doadores de sangue e o conjunto dos que nasceram em Minas Gerais. Então vai ser estas duas características, 158 menos a intersecção entre os três conjuntos, x. Está dizendo que 173 agentes usam óculos e nasceram em Minas Gerais, que será esta intersecção entre o conjunto dos que usam óculos e o conjunto dos que nasceram em Minas Gerais, que vai ser 173 menos a intersecção entre os três conjuntos, x. E está dizendo ali, pessoal, que 75 agentes não são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Que será justamente este conjunto, pessoal. Por quê? Este conjunto ele faz parte do conjunto total, ou seja, o total de agentes penitenciários, porém estes 75 agentes eles não possuem nenhuma das características que eles doam sangue ou usam óculos
ou nasceram em Minas Gerais. Portanto, este conjunto não intersecciona com nenhuma dessas características. Eu vou chamar aqui de N de nenhuma das características. São 75 agentes penitenciários. Agora que nós preenchemos, pessoal, os conjuntos, eu quero saber o valor de X, ou seja, os agentes penitenciários que doam sangue, que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, para me descobrir a soma dos algarismos, que é o que eu quero saber. Observe que eu tenho aqui o total de agentes penitenciários. Então, pessoal, se eu somar os agentes penitenciários que possuem apenas uma característica, ou seja, os que apenas doam sangue, os que apenas usam óculos, os que apenas nasceram em Minas Gerais, se eu somar com as intersecções, ou seja, a intersecção entre os que doam sangue e os que usam óculos, mais a intersecção entre os que doam sangue e os que nasceram em Minas Gerais, mais a intersecção entre os que usam óculos e os que nasceram em Minas Gerais, mais a intersecção entre os três conjuntos que doam sangue, que usam óculos e que nasceram em Minas Gerais, será igual ao total de agentes penitenciários. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Eu vou começar somando os agentes penitenciários que possuem apenas uma das características. Então, aqui, pessoal, será os agentes que apenas doam sangue, são 107 agentes, mais os agentes que apenas usam óculos, são 55 agentes, mais os agentes que apenas nasceram em Minas Gerais, são 52 agentes. 7 mais 5, 12, mais 2, 14, deixo 4, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 5, 11, deixo 1, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, o total de agentes que possuem apenas uma característica é 214 agentes. Nós vamos somar este valor com todas as intersecções, será igual ao total de agentes. Então, vamos fazer aqui do lado. Os agentes que possuem apenas uma característica, que são 214 agentes, mais as intersecções. Os agentes que doam sangue e os agentes que usam óculos, 140 menos X, mais a intersecção entre os agentes que doam sangue e nasceram em Minas Gerais, 158 menos X, mais a intersecção entre os agentes que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, 173 menos X, mais a intersecção entre as três características, a intersecção entre os agentes que doam sangue, os agentes que usam óculos e os agentes que nasceram em Minas Gerais, X, que é o que eu preciso descobrir para saber a soma dos algarismos, é igual ao total. Porém, pessoal, observe que eu não posso colocar o total de 610 agentes, já que 75 destes agentes não possuem nenhuma dessas características. Então, eu tenho que fazer aqui estes 610 agentes menos 75 agentes que não possuem nenhuma das características. 0 menos 5 não dá, pega emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5, e aqui 60 menos 7, 53. Portanto, 610 menos 75 é 535 agentes que ou possuem apenas uma das características, ou possuem duas características, ou possuem as três características, que é o que eu quero saber. É igual a 535.
Observe que aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde a incógnita é x, os agentes que possuem as três características, que doam sangue, usam óculos e nasceram em Minas Gerais, que é o que eu preciso descobrir para saber a soma dos algarismos. Então vamos resolver aqui, pessoal. Nós temos 214 mais 140 mais 158 mais 173. Vamos fazer aqui do lado. Duzentos e 214 mais 140 mais 158 mais 173. 4 mais 8, 12, mais 3, 15, deixo 5, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 5, 11, mais 7, 18. Deixo 8, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então aqui, 214 mais 140 mais 158 mais 173 é 685. Aqui nós temos, pessoal, menos x, na subtração e na soma de sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Vai ficar negativo, x mais x, 2x. Aqui, como nós temos menos x mais x, corta e corta, ficou igual a 535. Observe que aqui, pessoal, nós temos 685 menos 2x é igual a 535. Onde eu vou isolar x, já que eu quero saber o valor de x, a intersecção entre os três conjuntos ou os agentes que possuem as três características. Como o x ele está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo para facilitar as operações. Então vai ficar 685, que é igual a 535. O 535 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 535, que é igual, 2x ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, igual a 2x. 685, aqui, pessoal, menos 535, 5 menos 5, 0, 8 menos 3, 5, 6 menos 5, 1. 685 menos 535, 150, que é igual a x. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. 150 dividido por 2, pessoal, é 75, que é igual a x. Ou seja, pessoal, o número de agentes que fazem parte do conjunto dos doadores de sangue, do conjunto dos usuários de óculos e do conjunto dos que nasceram em Minas Gerais é de 75 agentes. Eu quero saber a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais, e o número é 75, a soma dos algarismos será 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. Portanto, a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas Gerais é igual a 12. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 10. Não. Alternativa B, 11. Não. Alternativa C, 12.
12, alternativa correta é a alternativa C. Essa questão, pessoal, trata-se de uma questão de conjuntos, equação do primeiro grau. Esta foi a questão